Graça, paz e todo bem sejam sobre vocês. Eu quero bater um papo com vocês, pensando um pouco sobre algumas questões que me fazem, ou alguns questionamentos que me fazem. E o primeiro questionamento é o seguinte: qual seria o seu conceito, Levi, ou seja, o que você acha, segundo o seu olhar, que é a missão da Igreja de Jesus na face da Terra? Eu escrevi aqui uma, umas linhas simples para a gente poder estar pensando. Eu penso que a missão da Igreja de Jesus na face da Terra é o seguinte: ser um ajuntamento de pessoas que vivam os princípios do Evangelho de Jesus em Nazaré nas comunidades humanas. É, bem simples assim. Por quê? Porque eu entendo que ao olhar para aquele momento lá de Mateus 16, 18, quando Jesus diz assim, essa é a minha eclésia, aquilo me reporta para uma. Eu não acho que Jesus falou aquilo por falar. Ele usou a expressão eclésia do grego dentro do contexto em que ela sempre existiu para um povo que sabia o que ele estava falando. Principalmente os seus discípulos, que estavam precisando aprofundar um pouco mais os conceitos no que diz respeito àquele grupo que estava se formando. Então, quando ele diz eclésia, ele está dizendo exatamente aquele grupo de pessoas que foram chamadas para fora das suas visões e concepções individualistas, das suas definições umbigólatras, onde o seu umbigo é o seu Deus, para um movimento bacana, que é um movimento importante, um movimento necessário, o único movimento que pode agregar valor, que é um movimento para o comunitário, que é um movimento para o coletivo. Então, são chamados para fora, para a ágora, porque o termo grego eclésia também nos reporta para um outro tipo de conceito e um outro tipo de termo são as ágoras. As ágoras eram os espaços na cidade onde a eclésia, ou seja, a comunidade chamada para fora, os cidadãos chamados para fora, eles iam até lá para poder discutir, debater, falar sobre as coisas da cidade, ou seja, exercer cidadania. Nesse sentido, a gente já começa a compreender um pouco por que Jesus estava pensando na ideia de cidadania. Com o tempo, no Novo Testamento, nós vamos aprender que nós temos dupla cidadania. Portanto, nós temos que saber trabalhar com isso. Durante muito tempo, nossa teologia, nossa prática religiosa nos levou muito para a cidadania divina, do céu, do além, do depois. Quando na verdade está errado fazer isso. Como também está errado ficar focado tão somente eh, na ideia, ou seja, na cidadania, que é a cidadania da terra, do agora, das coisas do já. Mas Jesus trata isso com bastante serenidade e tenta ensinar isso aos seus discípulos. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: que nós somos chamados a ser um ajuntamento de pessoas que vivam, ou seja, pessoas que foram chamadas para fora, mas que vivam os princípios do Evangelho de Jesus. Seja lá onde for o fora, seja lá onde for esse lugar, seja lá onde for a ágora, mas que vivam os princípios do Evangelho de Jesus de Nazaré em todas as possíveis comunidades humanas. Ou seja, vivendo com as comunidades humanas o Evangelho de Jesus de Nazaré. Essa é a minha primeira proposta e a minha primeira resposta para essa ideia do que? Essa ideia da minha visão do que é a missão da Igreja de Jesus na face da Terra. Graça e paz. Tudo de bom para vocês.